Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, Allá donde se encuentra, lá onde ele se encontra, em Torreón, Coahuila, México, na congregação que pastoreia o reverendo Jesus Antônio Galícia Valenzuela. Que Deus os abençoe a todos os irmãos e irmãs e ministros também de diferentes lugares que estão reunidos nessa ocasião, junto ao missionário Miguel Bermudes Marim, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, hoje, sexta-feira, 30 de maio deste ano 2025. Temos como tema o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Foi pregada em sexta-feira, 30 de setembro de 2016. Em Assunção, Paraguai, foi a introdução que o Dr. William Soto Santiago nos fez deste tema, que depois no domingo pregou, desenvolveu esse tema. E hoje estaremos vendo, mesmo que seja curtinha, mas vejam vocês que isso que ele nos falou aí podemos dizer o resumo de tudo o que Deus estaria realizando neste tempo final, o qual estamos vendo esse cumprimento em uma forma progressiva. Ele leu ali para nós a escritura de Isaías capítulo 59, do versículo 16 ao 21, onde nos diz: E viu que não havia homem, e se maravilhou que não houvera quem se interpusiese. Ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança. Aí podemos ver que a vestimenta de Deus sempre são seus profetas. De era em era, veio com sua vestimenta como Cordeiro de Deus. Mas vejam vocês que no tempo final, ao ele se levantar do trono de intercessão, já no meio da igreja noiva, essa vestimenta que ele estaria usando seria uma vestimenta como juiz. Aí em cima, de roupas de vingança, ele escreve de juiz, porque ele, em sua segunda vinda, vem como juiz de toda a terra. Vem como leão, vem como rei, vem como sacerdote, e se cobriu de zelo, como de um manto. Aí ele escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. E capítulo 17. Do livro do Apocalipse. Continua dizendo: como para vindicação, conforme as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Aí à direita ele escreve o nome. E a sua glória desde o nascimento do sol. Pois ele virá, o inimigo virá como um rio que o sopro do Senhor impele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este será meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, tratando de ajudar a Deus, que foi pregado em 2 de abril de 1978, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto.
encontramos que o quarto Elias o apresenta dessa maneira, porque o apresenta sob o símbolo do leão da tribo de Judá. Portanto, então, quando os escolhidos do tempo final, a noiva verdadeira do Senhor, ao ouvir a apresentação que este poderoso ancião precursor da vinda do leão da tribo de Judá, ao ouvir a apresentação poderosa e formosa que faz esse ancião da segunda vinda do Senhor, quando os escolhidos olharem para ver o leão, verão o mesmo que João viu. João viu um cordeiro, mas esse cordeiro era um leão. Nas 70 semanas de Daniel, aí um lugar onde ele escreve que esse ancião, nessa escritura, depois buscamos, mas nessa escritura ele escreve WMB. E vejam aqui, ele está nos mostrando aí que um desses anciãos era esse poderoso ancião, esse precursor da vinda do leão da tribo de Judá. Porque nas 70 semanas de Daniel, em algum desses livros, ele nos mostra isso. Agora vejam na página 80 do livro dos selos. Nos diz, ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer sua reclamação. Ele fez a obra do Redentor. Desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor semelhante, mas ainda não tinha feito sua reclamação. Agora vem a cena para reclamar seus direitos. Se em sua obra de Redentor, ele desceu e se fez homem, em sua obra de reclamação faz a mesma ação. Desce e se faz homem. E realiza a obra de reclamação. Note bem o que acontece agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como um leão. Os dias de intercessão terminaram. Quem estiver sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja ainda justificado. E quem é santo, seja santificado ainda. A situação agora terminou. Ó, irmão, e então o quê? E então o quê? E recorde, isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora, vejam aqui, na página 101, agora há algo aí nessa página 80 que ele escreveu aqui ao lado. Recordo quando ele dizia que há coisas que ficam guardadas para o mensageiro, e aí há escritos de datas muito importantes, onde, quando a pessoa lê as 70 semanas de Daniel, da página 20 por aí a 27, que ele diz que não falhará nem um minuto, tudo o que está nos selos, e com o livro das 70 semanas de Daniel, aí mostra um quadro claro de todo este evento que está aqui detalhando o reverendo William Branham, da tomada desse título, porque vejam, desde que houve o chamado até que ele se apresenta a um período de tempo. E sabemos que é o tempo onde Deus estava construindo o lugar santíssimo,
chamando os pertencentes a essas pedras vivas, pertencentes ao lugar santíssimo, porque tinham que passar por esse processo do novo nascimento sob a dispensação da graça. E tudo correspondente à dispensação do reino estava sendo mostrado, tipificado nesse trabalho que estava se realizando nessa construção do lugar santíssimo. Agora vejam, vamos ir à página 101 do livro dos selos. Diz no último parágrafo, então o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é dado a conhecer com relação a algo previamente oculto, é algo revelado. E agora note bem para que não se esqueça, este livro está fechado até os últimos tempos. O mistério do assunto está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas quando acontece a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Ele escreve à direita aí, um pouquinho mais acima aí à direita nesse parágrafo, a verdadeira revelação. Aberto completamente, futuro. Isso é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então já não é mediador, pois ainda lá o chamaram o leão. E esse é o rei. Por isso já não é mediador. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto na mensagem tratando de ajudar a Deus, continua dizendo, o que acontece é que esse leão tinha sido um cordeiro na dispensação que estava passando, e sendo um cordeiro na dispensação que estava passando, então quando esse cordeiro se apresenta como leão, pois o que acontece é que as pessoas, o que verá será o que? Um cordeiro. Mas é um leão. E por quê? Por que motivo? Porque o verão saindo da segunda dispensação. Ou seja, verão, esse instrumento, esse véu de carne, um pertencente ao corpo místico de crentes, um nascido de novo, o cumprimento da vinda do Senhor, o verão saindo da dispensação da graça, vem? Porque quando João viu, ele estava saindo de ser um intercessor. O plano e o programa de Deus na segunda dispensação foi o plano da redenção. E ele esteve como redentor, como intercessor. Agora recordem quando se fala de primeira, segunda e terceira, ele se refere às últimas três dispensações. Sabemos que são 7 dispensações e vejam vocês que aí a dispensação do reino é a 7ª, que vem a ser a dispensação do reino. Mas vejam vocês que há uma que é a 8ª, que é a dispensação da eternidade, uma eterna. Agora, dessas últimas 3, ele diz que o vem sair da segunda se refere à 6ª dispensação, a da graça. Mas quando chegou o tempo de mudar de ser cordeiro para se converter em leão, aí é que as pessoas sempre perdem de vista o plano de Deus. Quando há uma mudança, quando há uma mudança de era, quando há uma mudança de dispensação, há um lugar que ele diz que é duro, difícil para o mensageiro fazer essa mudança de dispensação. Agora vejam como para o mensageiro, sempre que chega esse tempo, é duro, difícil, essa mudança, e ele num escrito, onde ele escreve, é duro para o mensageiro
essas mudanças de dispensação, vamos ver se eu consigo rapidinho aqui. Esse está na mensagem, o mensageiro do entardecer. Vejam na página 20, embaixo, ou um pouquinho antes, na página 20, na metade diz: agora viemos ao final do tempo da dispensação da igreja. Isso é o que eu li nessa noite. Haverá luz no tempo do entardecer. Tivemos um tempo nublado, mas irá a luz. O mesmo Filho que veio e mudou a dispensação lá, vem de novo. Isso será da terra à glória. Iremos nisso. Uma vez nós entramos, outra vez saímos e dessa vez subiremos. Vem? Bem, dentro, fora, acima, subir. Ele escreve 1, 2, 3, então aí em cima ele escreve dentro, escreve Eras, fora escreve com Elias, que seria o quarto Elias, e subir escreve com Moisés e Elias. Estamos chegando ao tempo do fim. E não somente estamos chegando, já chegamos. Estamos no tempo do fim. O que é que Deus encontra neste tempo do fim? Deus encontra neste tempo final exatamente o que Ele encontrou nos outros tempos finais. Incredulidade. Ele sempre encontrou isso. Quando ele vem, ele encontra incredulidade. Aí à esquerda ele escreve: o mesmo Filho faz a mudança de dispensação. Iremos nisso. Isso será da terra à glória. Quando ele vem, ele encontra incredulidade, encontra que o programa que ele tinha colocado para as pessoas reticências. Voltando aos dias de Noé, se ele tivesse vivido de acordo com as suas ordenanças, oferecendo sacrifícios, eles se afastaram disso. Quando ele veio, ele encontrou isso. Essa coisa operando mal. O mesmo aconteceu quando ele veio à terra. Ele encontrou as pessoas e os fariseus e os demais com a lei. O que estavam fazendo simplesmente não havia nenhuma sinceridade neles, somente ir em frente, avançando descuidadosamente de qualquer forma, e depois que se uniram à igreja, pois era tudo o que necessitavam, e foi isso que ele encontrou. E isso é o que ele encontrou outra vez. Ele encontra a mesma coisa. As pessoas não mudam. Se ele enviou o seu programa e as pessoas não creram e pereceram, e outros creram e viveram, agora, nesses dois, será o mesmo neste tempo. Tem que ser o mesmo. Não reticências. Sempre foi uma batalha para o mensageiro. Separar o velho do novo. Sempre foi essa batalha. Para o mensageiro vir separar o velho do novo. Mas sempre a mensagem tem que ser escritural. Agora cada um predisse de outro que viria. Agora vamos tomar, por exemplo, Jesus. Quão forte, quão difícil foi para ele vir e mudar a mensagem da lei para a graça. E ele escreve, no mudar de uma dispensação a outra, é o duro, difícil. Mas, de qualquer forma, a Bíblia dizia que assim deveria ser. Virá o Messias, e o contínuo sacrifício seria tirado. Sempre as mudanças de dispensação, vejam, isso é o duro, difícil para o mensageiro. Mas vejam, para os crentes, junto com o mensageiro, depois que é feita essa mudança, para os crentes, é o maior avivamento, é o regozijo e alegria, e mais este tempo que é o tempo da era do amor divino, a era onde a vitória será a vitória no amor divino. Para outras pessoas, pois, não dá o mesmo resultado, mas que, como tem um espírito da quinta dimensão, pois, para essas pessoas, é ódio, é rancor, é raiva, é tudo o contrário. E é o que produz esse avivamento que para os escolhidos de Deus é o amor eterno do Senhor, estendido, mostrado para e com seus escolhidos. Para os que não serão transformados, ao contrário. E
podem se expressar da forma contrária, mas o escolhido de Deus se expressa recebendo com regozijo, com alegria, com regozijo, e vão em sua vida cristã, melhorando, mudando, e Deus vai ajudando, porque esse avivamento que faz neste tempo final é colocá-los na posição correta, dentro do lugar santíssimo, para permanecer diante da presença de Deus e ser assim. Em breve, a imagem e semelhança do seu Filho. Ou seja, que esse avivamento, o que produz é uma mudança desde o interior para o exterior. O incrédulo, pois desde o interior expressa incredulidade e ódio, e todas as coisas da quinta dimensão. O escolhido, quando escuta esse avivamento, pois o que expressa é amor, regozijo, paz e todas as virtudes, onde neste tempo final se chegará a coroa do amor divino, tão simples assim. Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Soto Santiago diz aí é que as pessoas sempre perdem de vista o plano de Deus. Quando há uma mudança de era, ou quando há uma mudança de dispensação, quando há uma mudança de Deus, da parte de Deus, quando Deus se muda, então aí é que as pessoas o perdem de vista. Quando Deus foi mudando de uma forma a outra, as pessoas o perderam de vista. Quando Deus foi mudando de um profeta a outro, as pessoas o perdiam de vista. Quando Deus mudou, vem, porque Deus é Deus em morfe. Os véus de carne em que Deus se manifesta, eles terminam seu trabalho. Ou Deus termina seu trabalho através deles. No livro de Citações, na página 95 do livro de Citações, parágrafo 808, diz: Notem, enquanto o anticristo saía em sua besta de ministério, Deus envia uma besta para combatê-lo. Aí podemos ir buscando a palavra morfe, que aqui no próprio livro de Citações está Deus em morfe, ou seja, Deus mudando de máscara. Vejam, diz, notem, enquanto o anticristo saía em sua besta de ministério, Deus envia uma besta para combatê-lo. Vem? Agora observem. Então, cada vez que a besta montou em seu cavalo, o anticristo montou em seu cavalo ou em sua besta, para anunciar seu ministério. Deus também enviou sua besta em sua própria máscara para anunciar. Seu combate é isso. Aqui nos fala da máscara. Agora a Escritura diz, quando o inimigo entra como um dilúvio, o Espírito de Deus levanta a bandeira contra ele. E assim, quando o inimigo saiu em forma de anticristo, Deus enviou certo tipo de poder para encontrá-lo, para lhe fazer frente. Também na página 95, no parágrafo 821, nos diz: agora encontramos que houve o anticristo que cavalgou e como passou de 3 poderes a um só poder, e sobre o cavalo amarelo, a morte, cavalgou para o abismo, a perdição desde onde veio. Então, nos encontramos quando as Escrituras dizem que quando o inimigo entra como um dilúvio, como um rio, o Espírito de Deus levanta a bandeira contra ele. Em cima ele escreve cavalo amarelo. E vejam na página 13A, que é onde nos fala de Deus mudando de máscara, e também em morfe. Página 13A, parágrafo 128. Diz, agora o que ele prometeu se vindicar a si mesmo em um homem, um corpo humano, como fez com Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem. Não o filho de Deus agora, o filho de Deus, o filho do homem. Aí desenha à direita uma estrela de Davi. No capítulo 1, versículo 2,
em Ezequiel, Jeová, o Senhor chamou a Ezequiel o filho do homem, exatamente como Jesus se chamou a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento durante a semana. Vejam, o que é o filho do homem? É profético. O que seria Malaquias 4? Um profeta. Quais eram essas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceriam. Aconteceram. Agora, se você... Ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como Filho de Davi. Ele é essa palavra. Ele somente está mudando sua máscara. Do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado, a palavra encarnada. E em cima escreve a palavra encarnada. E a esquerda para cima escreve sobre o trono nos últimos dias hoje. Também escreve à esquerda aí para cima o ensinamento. E em cima escreve, desenha uma pedra angular. E escreve Filho do Homem, Profeta. Filho de Deus, Teofania, o Espírito Santo. Filho de Davi, no último dia revelado. Agora, continua dizendo... Vamos ver aqui na página 121, miren. 121, vejam, diz no parágrafo 1072, diz, e recordem, essa foi o último sinal dado à igreja, a Abraão e os seus, antes que aparecesse o filho prometido. É certo isso? Deus tinha dado a Abraão sinais em toda a sua jornada e também deu à sua igreja. Mas quando veio o anjo do Senhor, ele destruiu os gentios incrédulos. E o filho esperado, a quem estiver esperando, apareceu, Isaque. Este ministério em breve terminará, e o filho esperado aparecerá ele mesmo. E escreve à direita aí mesmo, Cristo em seu anjo. E embaixo escreve Sol, e escreve Moisés, onde diz terminará, e o filho esperado, aí ele escreve Sol, e escreve Moisés. Porque é um mensageiro dispensacional. Agora à direita para cima escreve o anjo destruiu os gentios. E também em cima escreve o filho de Abraão virá igual Cristo quando terminar o ministério do quarto Elias. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui, na mensagem tratando de ajudar a Deus, diz, mas o trabalho de Deus continua em frente, e continua em frente através de alguma outra pessoa, porque quando Deus termina o ministério, no meio da raça humana, por meio de um profeta, e ele leva esse véu de carne, pois ele levanta outro mensageiro, e se vai operar o ministério que operou nesse mensageiro, o quer operar novamente, pois o opera nesse outro instrumento, mesmo que leve outro nome. Então, esse é o plano e programa de Deus, mas é o mesmo Deus em todos os instrumentos que Deus usa, e é o mesmo Deus em todas as dispensações, é o mesmo Deus em todas as eras, é o mesmo Deus. Na página 41 da mensagem, Festa das Trombetas, nos diz que perfeito é hoje, não é o voltar a matar dele o que Moisés simbolizou em golpear a rocha a segunda vez. Não funcionou. Aí à direita ele escreve Moisés e a rocha, não uma matança de uma besta, mas uma lamentação de rejeitar a expiação. Agora vejam, há uma mensagem que ele nos pregou. Deus proverá tempo ao leão da tribo de Judá, que foi pregado em 5 de agosto de 2001 em Santa Marta, México. E veja, ele nos diz ali, e agora por quanto Moisés acrescentou
esses golpes à rocha, quando somente tinha que falar, assim como ao ferir a primeira rocha com a vara, representou a crucificação de Cristo em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus. Agora, ao ferir a rocha, a segunda rocha, está ferindo a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. E porquanto ele não vem sua segunda vinda como, e porquanto ele não vem sua segunda vinda como o leão da tribo de Judá para ser crucificado, porque isso ele já cumpriu em sua primeira vinda para tirar o pecado do mundo, mas que ele vem para nos dar a água do corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E para isso não é preciso ferir a rocha. Moisés, ferindo a rocha, estabeleceu ali um fundamento que tem que ser cumprido, porque Moisés o acrescentou. Por isso, Deus se encheu de ira contra Moisés. Agora, por isso podem ver o porquê. Tem que se realizar certas coisas no programa divino neste tempo final. Agora, veja, continua dizendo. Portanto, a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá será criticada, será perseguida. A segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Levantarão contra a segunda vinda de Cristo muitas pessoas, como fizeram na primeira vinda de Cristo. E o mais triste disto é que começará isso dentro, ou seja, os próprios crentes que dizem que são crentes da mensagem do irmão Branham e do irmão William, dos mesmos de dentro, começarão a ir embora, porque esse mensageiro vem trazer a separação, a segregação. E esses mesmos que se vão, como já conhecem, e têm o conhecimento como Judas Iscariotes tinha, vejam, utilizam tudo isso para combater e falar contra a segunda vinda do Senhor. São pessoas que o diabo estará usando a seu gosto e vontade, a seu belo prazer. Assim nos disse numa mensagem, assim ele usa o seu gosto e não percebe que estão cumprindo as Escrituras, porque todo aquele que falar contra o cumprimento da visão da carpa, do ministério sob carpa e do povo do avivamento que Deus está realizando, é conceituado um incrédulo e um instrumento do diabo. O mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. É tão fácil identificá-lo. Busque quem está falando contra da visão da carpa e do cumprimento desse ministério, do cumprimento da vida do Filho do Homem com seus anjos. E automaticamente aí você identifica o mesmo que aconteceu no tempo de Jesus. Vem o simples que é tudo. Tudo é paralelo. Tem crentes que estão crendo no que Deus prometeu e recebendo esse avivamento e recebendo a preparação para serem transformados, pois tem que ter também pessoas que sejam contra isso, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Aí, a pessoa os identifica o qual antes não se podia identificar, porque estavam entre as ervas. E estavam zigue-zagueando no meio dos escolhidos de Deus, no meio do trigo. Aí, estavam fazendo o trabalho que aparentemente era a favor da obra. Mas vejam vocês, ao final são descobertos. E de nada lhes serviu todo o trabalho que fizeram. Como não serviu também o que Judas Iscariotes fez no seu ministério. Não contou para nada. Agora veja, continua dizendo, portanto, a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá será criticada, será perseguida. A segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Muitas pessoas se levantarão contra a segunda vinda de Cristo, como fizeram na primeira vinda de Cristo. E todas as pessoas que falarem mal, aí já começa a pessoa a ver e identificar quem são os que falam mal. Os que falarem mal da segunda vinda de Cristo já sabem quem são, e os escolhidos de Deus vão identificando, já ficam taxados, marcados. É como quando brincam esse jogo que não é muito bom, porque incita aos jovens a usar isso. Isso não está bem. Mas vejam vocês, esses jogos que atiram esses dardos que mancham a roupa, que tem lugares onde dizem gotcha, paintball. Isso não está bem, que incitem os jovens e os adultos também a usar isso. Mas, vejam vocês, aí há uma forma que podemos identificar onde
atiram e isso solta uma tinta e fica manchado. Assim é. Como a palavra que é uma espada de 2 fios. Os manchas já não há forma de que se escondam, como se esconderam nas eras. Aí ficam manchados, marcados. E os escolhidos já o identificam como esses que são contra a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. Diz, e todas as pessoas que falarem mal e perseguirem a segunda vinda de Cristo. Veja, a pessoa pode dizer, aí vai manchado. Aí vai o manchado. E todas as pessoas que falarem mal e perseguirem a segunda vinda de Cristo, o cumprimento da sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, serão culpados de uma segunda crucificação de Cristo. E esses são os golpes que Moisés deu com a vara à segunda rocha. Mas dará águas, nos dará o corpo novo, eterno, imortal e incorruptível que Deus prometeu para todos nós. Mas vejam vocês, Moisés, porquanto feriu a rocha, a segunda rocha, Deus disse, não entrarás na terra prometida. E toda pessoa que ferir a rocha no último dia, não entrará na terra prometida do novo corpo. Agora vejam como o escolhido de Deus poderá ver em sua vida o selo de Deus, Espírito Santo, Deus selando em todo o seu ser para ser transformado, mas também poderá ver o escolhido de Deus aqueles que são selados pela besta, porque quem rejeita automaticamente recebe a marca da besta. É um incrédulo, fica manchado, marcado, vem? Não entrará a terra prometida e toda pessoa que ferir a rocha no último dia não entrará a terra prometida do novo corpo, porque será contado como um que crucificou a segunda vinda de Cristo, o qual não deve ser feito. E não somente que fale publicamente, porque esses são os, não sei como dizem em alguns países, os que mandam na frente e deixam ser usados para que falem coisas. Mas não somente eles, mas os que estão por trás, que pensam que Deus não vê, que Deus não vai escutar. Todos os que murmuram e falam às escondidas, tudo isso fica à luz e é contado tudo isso como uma rebelião, como foi contado lá, a rebelião no tempo de Moisés, de Datã, Abirão e Coré. Agora, continua dizendo aqui na mensagem Festa das Trombetas, estou na página 41, diz... Isto será a trombeta, a festa será rejeitada, então seu Messias é dado a conhecer. Notem, eles conhecerão seu Messias quando eles o virem. Ele vem em poder dessa vez. Aquele quem eles buscavam, ele vem em poder para a noiva gentia, e os judeus vão reconhecê-lo. E aí ele escreve, os judeus reconhecem o Messias quando vem. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui. Estou na mensagem tratando de ajudar a Deus, diz. E agora encontramos que é o mesmo Deus quem operou e se manifestou e realizou a obra de Redentor. Ele é o mesmo Deus quem realizou a obra em sua primeira vinda como Cordeiro. E é o mesmo Deus quem muda de cordeiro a leão. Mas quando vem saindo da dispensação de redenção, da dispensação de intercessão, ao vê-lo saindo, o vem como um cordeiro. Mas já é um leão. Porque ele já terminou seu trabalho e já então as eras terminaram. No livro dos selos, na página 88, nos diz o reverendo William Branham. Notem agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como o cordeiro degolado morto para ser um leão. Aí ele escreve tribunal à direita, para ser um leão, o rei, para trazer ao mundo inteiro diante do tribunal de juízo. O mundo que o rejeitou, ele escreve à direita futuro, e à esquerda escreve trono de juízo, leão, juiz.
Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em suas mãos. Estou tão contente que o conheço. Então, ele reclama sua herança. A igreja, ou seja, a noiva. Então, ele lança ao piso seu oponente Satanás. Ele lança Satanás num lago de fogo, juntamente com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Ele agora é rei. Hoje ainda há misericórdia. Agora vejam como ele coloca tudo isso, fala, como se estivesse acontecendo, mas faz o esclarecimento, diz isso está no futuro. Hoje ainda há misericórdia. Não venha você a rejeitar sua oferta. Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. Seu oponente, quem fez guerra por 2000 anos, agora ainda está dizendo, posso fazer com eles como eu quiser. Ainda eu os tenho, são meus. Escreve à direita e tudo no futuro e também escreve os cavaleiros. Eles trocaram o título lá no princípio, mas ele é o Redentor semelhante. Ele agora está intercedendo por nós para... Mas algum dia, reticências, o diabo diz, eu colocarei no túmulo, mas Deus disse à igreja, eu os tirarei. Mas primeiro tenho que ser intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade, lá do trono do Pai, onde esteve como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações. Com a vara de ferro, o juízo está pronto. Agora vejam, aí à esquerda ele escreve futuro. Agora, se ele sai da eternidade, ele sai para o quê? Para reinar. E reinaremos por 1000 anos e por toda a eternidade. Agora vejam vocês que para esse reino, ele tem um programa que estará realizando durante o reino milenial, onde os filhos e filhas de Deus ocuparão suas posições e terão as posições, os deste tempo final, as posições mais altas que um filho ou uma filha de Deus recebeu desde o Gênesis para cá. Ou seja, que os do nosso tempo serão os que terão essas posições, as mais importantes. Agora vejam algo muito importante aqui. Assim como Deus deu livre-arbítrio no Jardim do Éden, até para os escolhidos de Deus, até para as bênçãos, Deus dá livre-arbítrio à pessoa, se a toma ou não toma. É da pessoa o receber as bênçãos, se as recebe, se as aceita, se crê nelas de todo o coração ou... Não é que a rejeite ou menospreze, talvez. Não é para essa pessoa. E vejam vocês, não se perde, mas que passa outra. Agora tem pessoas que veem essas posições e dizem, essa eu vou agarrar. Custe o me custar, aconteça o que acontecer, porque tudo que está ocorrendo neste tempo final é a materialização, a confirmação do que seremos no milênio e na eternidade, ou seja, que as posições são dadas desde aqui. Por isso, vigie, até um escolhido, vigie que não lhe escape nenhuma bênção, porque tudo que temos nessa terra é passageiro. O eterno é o que ele vai contar a você no milênio e na eternidade, o que você será nesse reino messiânico. Portanto, até para as bênçãos, Deus dá livre-arbítrio à pessoa. Deus dá que o escolha ou rejeite. Agora, continua dizendo aqui na mensagem tratando de ajudar a Deus. Ele diz, quando as eras terminam, pois o que acontece? Ao terminar as eras, pois já não há mais pessoas para as eras. Já então, o que corresponde a uma nova dispensação. E então as pessoas estão chamadas a passar a uma nova dispensação sob um novo pacto. O pacto que corresponda à manifestação de Deus que ele tiver para esse tempo. Vejam na página 126. E aí estamos falando do pacto. Há lugares, mas já entrar nisso dos pactos era preciso ver pacto adâmico e daí para cá ele numerou numa ocasião. Creio que é um estudo que falamos. Mas isso é algo, vejam que... Vamos ver aqui. Se podemos tocar algo por aqui, vejam na página 126 do livro dos selos.
nos diz: quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, porque era um homem espiritual que via visões e podia dar interpretações dos sonhos, pelo qual foi levado e vendido por quase 30 peças de prata, tipificou exatamente a Cristo, pois o Espírito de Cristo estava nele. Note bem o que aconteceu então. Depois que foi vendido, então foi lançado na prisão. Um de seus companheiros foi salvo e outro perdido. Exatamente como aconteceu com Jesus quando esteve encarcerado sobre a cruz. Um ladrão foi salvo e o outro perdido. Exatamente. José foi lançado no poço, no sepulcro. Deveria morrer. Depois foi tirado e subiu até a destra do faraó. Ninguém podia ver faraó sem que primeiro visse José. Jesus está à destra de Deus e nenhum homem pode vir ao Pai, a não ser pelo Filho, correto. E note, cada vez que José se levantava da destra desse trono, note bem, glória, aí estava José à destra do trono do faraó. E quando se levantava para sair, tocava a trombeta e saiu o clamor. Todos de joelho. Aqui vem José. E agora, quando o Cordeiro sai daquele trono, quando sua obra como mediador cessou, e toma o livro de redenção, então todo joelho se dobrará. Aí você tem. Também note que José escreve à esquerda José. Quem foi rejeitado pelos seus irmãos foi-lhe dado uma esposa gentia. Faraó lhe deu uma esposa gentia e por ela teve filhos, metade judeus e metade gentil. Foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Ali estava Efraim de um lado e Manassés do outro lado. E então Jacó cruzou as mãos dessa maneira, deu a bênção ao filho menor. Estes dois filhos foram acrescentados às 12 tribos. Nesse tempo apenas havia 10. Os abençoou e José, seu filho profeta, estava ali presente e lhe disse: Pai, erraste porque puseste a bênção da mão direita sobre o filho menor, devendo ter caído sobre o maior, o mais velho. Jacó disse: Eu bem sei que tinha as mãos cruzadas, mas foi Deus quem as cruzou. Por que seria? Porque Israel, tendo os direitos de ser uma noiva, rejeitou a oportunidade. Agora vejam como aí mostra isso um pouquinho que falamos. De como tinha a bênção aí e a rejeitou. Porque tinha o livre-arbítrio. Mas a bênção, vejam, passou aos gentios, rejeitou a oportunidade e vendeu sua primogenitura. E nisso passou a bênção do filho mais velho, Israel, ao filho mais novo, gentios. Esta bênção passou de um ao outro através da cruz. Notem que quando os irmãos vieram ao Egito para comprar alimento, ó irmãos, isso é tão formoso. Isso não é parte do selo, mas eu digo a vocês porque creio que assim poderão ver melhor. Quando eles vieram comprar alimento, José reconheceu imediatamente. José foi o filho de prosperidade. Não importava onde se encontrasse, ele sempre prosperava. Ele escreve à direita: José. Espere você até que ele venha de novo à terra, nosso José. E então os desertos florescerão como a rosa, e o sol da justiça subirá com saúde em suas asas. Aí são os ministérios de Moisés e Elias. Todos os cactos no Arizona se desenvolverão em árvores formosas, e tudo será tão belo. Ele escreve na página 126 embaixo, vejam: Cristo pela cruz lançou a bênção sobre o mais novo, o menor. Na mão direita do anjo forte é o livro dos 7 selos. E está aí a bênção da primogenitura. Por isso, quando ele disse, é que ele tem a bênção da primogenitura e tudo lhe sairá bem. Tudo lhe sai bem. Agora vejam como a bênção da primogenitura passou aos gentios. Agora vejam, aí há algo onde nos mostra agora nisso que vamos ler o que é o novo pacto, porque vejam na página 24 do livro da mensagem, a festa das trombetas, página 24 diz:
Agora notem, a trombeta é para reunir as pessoas, juntar para algo. Em algum tempo anunciou uma pessoa importante como em José. Soaram a trombeta e José estava aparecendo qual foi o símbolo da grande trombeta que falamos. E aqui chegamos depois de um momento. Em Isaías que diz que quando essa grande trombeta tocar e a bandeira se levante aí fora, e aí ele escreve a segunda vinda de Cristo, e então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso é quando o milênio começa, a grande trombeta. Em cima ele escreve José e a trombeta, e do lado esquerdo para cima escreve a grande trombeta. Todos se reunirão em Jerusalém. E também escreve aí a bandeira. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Na mensagem tratando de ajudar a Deus, diz, portanto, encontramos que Deus lá no tempo de Moisés e sob a lei, ele esteve sob aquela primeira dispensação. Ele esteve sob aquela primeira dispensação em que ele se manifestou como Pai. O encontramos lá dessa maneira, e lá havia um pacto. E aquelas pessoas entraram nesse pacto. O pacto da lei. Agora vejam na mensagem, discernindo o corpo do Senhor, na página 19, nos diz, aqui está a disputa. Vocês creem que eu disse a verdade? Tem discernimento espiritual para saber que é a verdade? Não tem que vir aqui. Eu não sou um curador, sou um homem, sou o seu irmão. Cristo é seu curador. Se somente podem reconhecer que Ele está aqui. Agora, se é questão de curar a você, ainda se Ele estivesse em pé aqui, vestido com essa roupa, não poderia curá-lo, porque já o fez. Ele somente poderia provar que é o Cristo. Ou seja, ungido. Como você poderia saber? Pelo fruto do Espírito você o conheceria. Que tipo de vida ele teve? O que ele fez quando esteve aqui para provar que era o Messias? Quando se revelou a Pedro e a Natanael e aos outros, ao dizer quem eram e de onde vinham. Esse era o seu sinal para os judeus. Esse foi o fim da sua era. O que foi o fim da sua era? O discernimento ali, vejam. Agora vejam vocês que esse foi o começo do ministério de Jesus. Ele discernia, mas vejam como a palavra neste tempo final, a mesma palavra é a que está discernindo os pensamentos e as intenções, e é a mesma palavra que faz a segregação, a separação, o qual em outro tempo não tinha se realizado, porque podia arrancar o trigo, disse ali, quer que arranquemos o joio. Isso está em São Mateus capítulo 13, e ele disse, isso está em São Mateus capítulo 13, ele disse numa parábola, disse, não vá, a ser que arrancando o joio se vá também o trigo. E há uma mensagem que ele nos fala, que pode ser algum familiar, vejam, e que possa arrancar também, quer seja um genro, um sogro ou um irmão. Há um extrato que nos fala disso, ou seja, que vejam vocês que não se podia realizar isso, porque senão podia arrancar algo que esse mensageiro não podia arrancar. Agora, neste tempo final, Deus já está realizando essa etapa, ou qual a mesma palavra é que está produzindo isso. Agora continua dizendo, havia também outro tipo de pessoas que estavam esperando sua vinda. Vamos ver. Um pouquinho antes para voltar a como estávamos lendo. Quando se revelou a Pedro e a Natanael e os demais, ao dizer quem eram e de onde vinham, esse era o seu sinal aos judeus. E aí ele escreve à esquerda para cima, o sinal do Messias. Esse foi o fim da sua era. Havia também outro tipo de pessoas que estavam esperando sua vinda. Estes eram os samaritanos, que são metade judeus e metade gentios. Ele disse à mulher junto ao poço tudo quanto aos seus pecados, e ela reconheceu isso como o sinal do Messias. Deus não está nos mostrando em sua palavra e por meio da sua palavra como estávamos diante de Deus, o qual antes aparentemente víamos que estávamos bem. Assim não
não se podia fazer o rapto. E vejam quem o fez. O próprio Espírito Santo fez a própria palavra que deu a conhecer onde estávamos, como estávamos diante de Deus e como Ele nos olhava. Agora, ao Ele nos olhar com e por meio desses olhos, esses binóculos, esse ministério de Moisés e Elias, do qual Ele falou ali na página 359 dos selos, o qual Ele nos disse que quem recebe os ministérios de Moisés e Elias recebe misericórdia. Na página 369, quem recebe, ou Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Vem? Agora, continua dizendo aqui na página 19, estou na mensagem discernindo o corpo do Senhor. Diz, havia também outro tipo de pessoas que estavam esperando sua vinda. Estes eram os samaritanos, que são metade judeus e metade gentios. Ele disse à mulher junto ao poço tudo com relação aos seus pecados, e ela reconheceu isso como sinal do Messias. Ela disse, sabemos que quando o Messias vier, nos declarará todas essas coisas. Mas tu, quem és? Ele disse, eu sou. Ele se identificou, vejam vocês, o qual o irmão Branham diz que ele se apresentará a ele mesmo em sua segunda vinda aos escolhidos de Deus. Agora, ele não foi aos gentios, não é? Porque os gentios não estavam esperando, buscando. Ele escreve, sob o Antigo Testamento, Antigo Pacto, agora há um novo pacto. Quantos creem que Deus é infinito? Pois claro que sim, Ele é infinito. Então Ele não pode fazer ou dizer uma coisa aqui e outra diferente aqui, e ser justo. Ele tem que fazer o mesmo. Se Ele tivesse um plano melhor, então Ele teria feito assim desde o princípio. Quando Deus é chamado à cena para qualquer coisa que for, então o juízo que Ele faz ali, a decisão que Ele faz ali, por exemplo, se um pecador alguma vez clamou a Deus e Deus o salvou pela fé, Ele tem que salvar da mesma maneira o próximo pecador que clamar a Ele. E ao próximo, e o próximo. Ele tem que atuar igual a cada vez, porque senão Ele atuou mal quando salvou o primeiro pecador. Ele tem que fazer o mesmo na cura. Ele já concluiu essa obra. O que resta é que você reconheça. Aí em reconheça, o circula. Que você reconheça que Ele não é um mito. Ele não é algum Deus histórico. Ele é o Deus presente. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre, agora mesmo. Vocês creem que Ele está aqui? Podem discerni-lo? Vou dar as costas dessa congregação. Vou orar. O Espírito Santo demonstre que o que Ele disse nessa noite aqui, terminando essa mensagem, que os mesmos sinais que Jesus disse que foram dados a Sodoma, sejam dados a essa geração. Como foi no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, discernam vocês o Espírito que está aqui. Agora vejam, ele continua dizendo, aqui na mensagem tratando de ajudar a Deus, diz o Dr. William Soto. Depois encontramos a segunda dispensação na qual Deus está manifestado. Como? Está manifestado na dispensação do Filho, Filho de Deus. Essa é a segunda dispensação. E nessa dispensação há um pacto. E todos que pertencem a essa segunda dispensação estão sob esse pacto. Na mensagem Almas em Prisão, na página 20, nos diz o reverendo William Branham, mas um dia ele se levantará dali. E onde está o livro? Ainda está na mão do dono único, o Deus Todo-Poderoso. E João buscou por toda parte e chorou, porque não havia nenhum digno nem de olhar o livro, e foi especialmente necessário para abrir os selos para revelar o que era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos selos, nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com 7 mistérios, e nestes 7 selos estava o conteúdo completo do mistério. E foi o livro da redenção, o Novo Testamento. Não foi o Antigo, porque somente proclamou pelo Novo Testamento, para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11:40. E ele escreve à esquerda para cima, os selos é o Novo Testamento. Agora,
Continua dizendo aqui, nosso irmão William. Mas quando termina essa segunda dispensação, então começa a terceira dispensação, que é a dispensação do reino, a sétima dispensação. Então começa a terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. E nessa terceira dispensação há um pacto. Agora vejam. E os que entram nessa terceira dispensação entram sob um pacto, que não é o pacto da primeira nem da segunda dispensação. Então, os que entram nessa terceira dispensação estarão sob o pacto que o anjo forte que desce do céu traz. E estarão então sob o pacto do leão, da tribo de Judá. Por isso não podemos tomar as coisas da dispensação da graça e tratar de colocá-las na dispensação do reino, como, por exemplo, o batismo em água. Isto é um novo pacto, sob a dispensação do reino, um pacto do leão da tribo de Judá. Porque sob esse pacto encontramos que é o pacto no qual os que entram nesse pacto, os que são escolhidos e predestinados para entrar nesse pacto, os que são escritos no livro da vida do Cordeiro, eles então ao entrar nesse pacto, então não terão necessidade de ver morte, mas que então terão automaticamente que ser transformados, porque eles entraram a um novo pacto. Sob esse novo pacto é que Deus entrega nas mãos dos que estão nesse novo pacto o título de propriedade. Vejam, a quem é que é entregue esse título de propriedade? Aos que entram nesse novo pacto. Ao entregá-lo, então, esses filhos de Deus regressam novamente à sua condição original. Esses filhos de Deus regressam novamente a ter toda a autoridade e todo o poder que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. No escrito que ele nos fez, onde escreveu, em três colunas, dispensação da lei, dispensação da graça do lado e dispensação do reino. E debaixo da dispensação da lei, escreve Pai. Debaixo da dispensação da graça, escreve Filho. Debaixo da dispensação do reino, escreve Espírito Santo. E debaixo da dispensação da lei, embaixo escreve Senhor. Da dispensação da graça, debaixo escreve Jesus. E debaixo da dispensação do reino escreve Cristo. E depois não escreve nada debaixo da dispensação da lei, aí nessa coluna onde escreveu Pai, Senhor e Senhor embaixo. E na parte da dispensação da graça, que escreveu Filho, e depois embaixo escreveu Jesus. Embaixo escreveu o nome novo de Jesus. E na dispensação do reino, que escreveu Espírito Santo, e debaixo escreveu Cristo, pois embaixo escreve ungido. E em cima ele escreve Messias. Agora aí estamos vendo esses últimos três pactos, e nos quais havia uma bênção a quem entrasse nesses pactos ou nesse pacto, onde a pessoa estivesse vivendo, por exemplo, sob a dispensação da lei, ou a dispensação da graça, e agora a dispensação do reino é entrar nesse novo pacto, que é o pacto do leão da tribo de Judá. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Por tal motivo, então a hora em que nós vivemos é maior e mais gloriosa do que todos nós podemos imaginar. Se a primeira dispensação foi grande e gloriosa, mas terminou, quão grande e gloriosa foi a segunda dispensação, mas também terminou. Mas a terceira dispensação é uma dispensação eterna. Portanto, se as duas dispensações anteriores foram grandes e gloriosas, maior e mais gloriosa é essa terceira dispensação, porque é um pacto no qual os filhos de Deus entram, que é um pacto eterno, um pacto que não terá fim, um pacto por toda a eternidade. Encontramos que muitos neste século, aí escrevem 21, mas é o século 20 porque é o serão achados por Deus, mas veja, estamos no século 21 já. Serão achados por Deus e por eles mesmos, de estar tratando de ajudar Deus no que Ele disse que Ele vai fazer, mas que sempre Deus, para fazer as coisas que Ele disse que fará nesta terra, Ele se vale de instrumentos terrenos. Encontramos que cada vez que
Deus vai fazer alguma coisa na terra. Deus não tem dois instrumentos ao mesmo tempo. Encontramos que Deus sempre teve e sempre terá um só instrumento. E Deus sempre que prometeu que vai fazer algo e que vai revelar algo ao seu povo, Ele sempre preparou um instrumento. Ele sempre enviou, já predestinou desde antes da fundação do mundo, um instrumento para esse trabalho. E isso é o Espírito do Senhor, levantando bandeira, levantando estandarte, levantando um profeta neste tempo final, contra o inimigo, o qual é o tema que estaremos escutando nessas curtas palavras do Dr. William Soto Santiago, onde ele, numa partezinha ali, ele nos diz: portanto, estejamos preparados, porque uma bênção grande vem para os crentes em Cristo neste tempo final, e no cumprimento da visão da carpa. Vamos ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vindo com um nome novo, com um nome que ninguém conhece, vindo com um nome que ninguém conhece, com uma vestimenta nova, uma vestimenta que diz aqui, onde estará esse nome? E essa vestimenta, falamos ao princípio, que é a vestimenta de juiz. E o estaremos vendo aí como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o que a Igreja Noiva está vendo hoje. Esteve vendo a nova vestimenta do Senhor, com um nome novo. E esteve vendo essa bandeira levantada pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor, levantando bandeira contra o inimigo. Nos colocamos de pé e deixamos assim neste tema o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. O nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.